Enem 98. Para falar e escrever bem, é preciso, além de conhecer o padrão formal da língua portuguesa, saber adequar o uso da linguagem ao contexto discursivo. Para exemplificar esse fato, seu professor de língua portuguesa convida-o a ler o texto Aí Galera, de Luiz Fernando Veríssimo. No texto, o autor brinca com situações de discurso oral que fogem à expectativa do ouvinte. Bom, vamos ao texto Aí Galera. Jogadores de futebol podem ser vítimas de estereotipação. Por exemplo, você pode imaginar um jogador de futebol dizendo estereotipação? E, no entanto, por que não? Bom, aí vem a exemplificação agora. Aí, campeão, diz o entrevistador para o jogador. Uma palavrinha para a galera. Aí vem o jogador e diz, minha saudação aos aficionados do clube e aos demais esportistas aqui presentes ou no recesso dos seus ares. Reparem que o jogador usa uma linguagem mais formal, com termos não esperados, quebrando a expectativa que se tem. Tanto que o entrevistador vai dizer, como é? Aí o jogador responde, aí galera. Bom, o entrevistador se sente mais à vontade e volta a perguntar, quais são as instruções do técnico? Nosso treinador vaticinou que, com um trabalho de contenção coordenada com energia otimizada na zona de preparação, aumentam as probabilidades de recuperar do esférico, concatenarmos um contragolpe agudo com parcimônia de meios e extrema objetividade, valendo-nos da desestruturação momentânea do sistema oposto, surpreendido pela reversão inesperada do fluxo da ação. Bom, esse vocabulário ele causa um espanto no entrevistador, que estranha mesmo. Ele chega a dizer, hã? E o jogador volta a usar um vocabulário mais simples. É para dividir no meio e ir para cima para pegar eles sem calça. Bom, o entrevistador se sente mais à vontade e diz, certo, você quer dizer mais alguma coisa? Aí o jogador diz, posso dirigir uma mensagem de caráter sentimental, algo banal, talvez mesmo previsível e piegas, a uma pessoa a qual sou ligado por razões inclusive genéticas? Vejam que o jogador ele volta ao vocabulário rebuscado, né? E aí o entrevistador diz, não, pode, claro. Uma saudação, diz o jogador, para minha progenitora. Como é? O entrevistador novamente, né? Não entende bem. Alô, mamãe! E volta o jogador à simplicidade, né? Bom, aí o entrevistador diz, eu estou vendo que você é O jogador responde, um jogador que confunde o entrevistador, pois não corresponde à expectativa de que o atleta seja um ser algo primitivo, com dificuldade de expressão e assim sabota a estereotipação? Estéreo o quê? Pergunta o entrevistador. Um chato? Diz o jogador. Isso, finaliza o entrevistador. Bom, aqui é um texto do Correio Brasiliense de 13 de maio de 98. O texto mostra uma situação em que a linguagem usada é inadequada ao contexto. Considerando as diferenças entre língua oral e escrita, assinar a opção que representa também uma inadequação da linguagem usada ao contexto. A. O carro bateu e capotou, mas não deu para ver direito. Um pedestre que assistiu ao acidente comenta com outro que vai passando. Bom, na A nós temos uma situação informal, que é um pedestre na rua, usa uma fala informal, ou seja, há uma adequação. Contexto e fala informais. Na B, e aí, como vai essa força? Um jovem que fala para um amigo. Bom, na B, conversa informal entre amigos, situação adequada. Na C, só um instante, por favor. Eu gostaria de fazer uma observação. Alguém comenta em uma reunião de trabalho. Bom, na C, numa reunião de trabalho, nós vemos expressões de educação, de respeito, para fazer uma observação, ou seja, adequação ao contexto. Na D, venho manifestar meu interesse em candidatar-me ao cargo de secretária executiva desta conceituada empresa, alguém que escreve uma carta candidatando seu emprego. Bom, na D, carta de emprego, utilizando linguagem formal, uso correto de pronome, expressões polidas, está adequado ao contexto. E na E, porque se a gente não resolve as coisas como tem que ser, a gente corre o risco de termos, num futuro próximo, muito pouca comida nos lares brasileiros. Um professor universitário em um congresso internacional. Bom, na E, se espera de um professor universitário o uso de uma linguagem formal, ainda mais em um congresso internacional. Porém, no exemplo, ele utiliza expressões como agente, coisa, que é uma expressão considerada vaga, inclusive nós aconselhamos a não inserir em redações, muito pouca, agente, termos. Reparem que tudo isso denota contexto informal, porém ele está num ambiente formal que demonstra uma inadequação. Gabarito E.